Olá, boa noite. Veja no Brasil TV de hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro. Pelo menos 10 estados brasileiros já identificaram contaminados pela variante brasileira do vírus, de acordo com o Ministério da Saúde. A Polícia de Minas Gerais investiga se houve sabotagem na perda de mais de 200 doses da vacina contra a Covid num refrigerador que estragou em Igarapé. Os conselhos regionais de enfermagem apuraram denúncias contra profissionais que fingem aplicar a vacina em grupos prioritários. E ainda, um veleiro é interceptado em alto mar carregado de cocaína. A droga ia para a Europa. Agora, no Brasil TV. O governo de São Paulo tenta traçar estratégias para conter a disseminação da variante brasileira do novo coronavírus no estado. Na cidade onde não há mais nenhuma vaga de UTI para pacientes com a Covid-19, a abertura de 35 novos leitos de UTI e enfermaria é uma tentativa de dar fôlego ao sistema de saúde. Araraquara fez o estado de São Paulo entrar em alerta para a disseminação da variante brasileira do novo coronavírus, identificada primeiramente em Manaus. A cidade ampliou as medidas restritivas e teme que a nova cepa já esteja circulando na comunidade. Ao longo dos últimos dias nós fizemos transferência de pacientes, nós seguimos com essa mobilização a todo momento e nós vamos em conjunto garantir que não falte atendimento de leitos de UTI para ninguém aqui no estado de São Paulo. Em todo o estado de São Paulo são 25 os casos de Covid-19 provocados pela variante chamada de P1. A capital paulista abriu uma ala exclusiva para tratar pacientes infectados pela cepa brasileira. Dos 9 pacientes atendidos desde o começo do ano, 3 morreram e 1 está internado em estado grave. Um desses casos é de uma pessoa que não teve contato com ninguém de Manaus. Essas variantes, segundo os médicos, provocam uma mutação na proteína spike, usada pelo novo coronavírus para entrar na célula. Ela tem alterações importantes na proteína spike, que podem, por exemplo, no futuro, dependendo do número de modificações que vá se instaurando nelas mesmas, serem um desafio para a vacinação. Elas também têm o problema de que elas têm causado mais reinfecções, até em virtude de não serem sempre reconhecidas, por exemplo, por anticorpos de indivíduos que já tinham se infectado. E todas essas variantes trazem em si o detalhe de terem uma transmissibilidade maior, até onde podemos investigar, do que as linhagens anteriores do vírus. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 10 estados já identificaram contaminações pela cepa brasileira. Amazonas, Pará, Roraima e Ceará já registraram contaminação local. Além da variante brasileira, outras 2 ganharam atenção especial. As que foram identificadas na África do Sul e no Reino Unido. Lembrando que já há casos da variante britânica aqui em São Paulo. Por enquanto, não há demonstrações científicas de que elas sejam mais letais. Estudos estão sendo feitos nesse momento para nos dar uma dimensão disso tudo. O fato que preocupa muitos pesquisadores é o seguinte: enquanto em alguns países foram adotadas medidas mais duras, como o lockdown, por exemplo, aqui deixamos o vírus se espalhar. Isso gera uma preocupação, sim, com relação ao incremento de casos depois agora do Carnaval. E a gente viu depois dos feriados do ano passado, especialmente em novembro e depois Natal e Ano Novo, que nós tivemos realmente um incremento significativo de casos de Covid que realmente chegou a sobrecarregar vários serviços de saúde. E a Fiocruz confirmou hoje cedo a presença da nova variante brasileira do vírus no Rio de Janeiro. O Pedro Figueiredo conta pra gente. Oi, André. A Fiocruz anunciou hoje que identificou no Rio de Janeiro a presença da variante brasileira do novo coronavírus, a variante P1. De acordo com dados do Ministério da Saúde, até o dia 15 de fevereiro desse ano, foram notificados 170 casos confirmados pela nova variante, a maior parte no estado do Amazonas. Aqui no Rio de Janeiro, até agora, apenas um caso foi identificado, segundo o Ministério da Saúde, um caso importado do Amazonas. Ainda não se sabe direito quais são as mudanças dessa nova variante, mas os especialistas analisam essa nova linhagem e dizem que a
grandes chances dessa variante ser mais transmissível, apesar de ainda não haver dados sobre como é a letalidade dessa nova variante. A gente lembra que o Ministério Público do Rio e também a Defensoria Pública do Rio investigam a transferência sem os protocolos sanitários devidos de pacientes de Manaus aqui para o estado do Rio de Janeiro na semana passada. Vamos saber um pouco mais sobre essa variante agora com a pneumologista Margarete Dalcomo. Não há dúvida que com o espalhamento das cepas variantes novas, sobretudo a cepa brasileira, que certamente já está detectada em vários locais do Brasil, se impõe nesse momento, inclusive começando a vacinação já em todo o país, que se iniciam os trabalhos de vigilância genômica, de modo que é muito importante, uma vez confirmada a circulação da cepa brasileira, o que é perfeitamente esperado, não há nenhuma surpresa nisso, considerando o transporte de pessoas e a locomoção por todo o país, e é muito importante que esses trabalhos comecem imediatamente, e nós temos instituições e grupos perfeitamente capacitados para fazê-lo. Pois é, mas apesar dessa preocupação dos especialistas com a nova cepa, infelizmente tem muita gente que não quer nem saber. No Rio de Janeiro tem o Carnaval da Covid. Não há beleza nem alegria quando o cenário é esse. Infelizmente, nós temos centenas de pessoas ainda que estão nesse restaurante, que se diz um restaurante nas redes sociais, né, aí que vem promovendo várias festas nesse carnaval. Ontem não foi diferente, uma festa de música eletrônica com pelo menos 5 DJs. O evento de música eletrônica foi no restaurante Alto Vidigal. Lotou os 3 andares do espaço e virou a noite. O público aí, se agora tá assim, a gente imagina o que não estava ontem, né? Realmente lotado. E isso traz um risco sanitário enorme. Um pouco mais para cima, no Hotel e Bar Mirante do Arvrão, o pagode, que começou às 11, ainda tocava ao amanhecer. Os responsáveis pelas festas aqui no Vidigal foram identificados e estão sendo multados. É o que diz a prefeitura. O valor da multa é de R$ 970, mas não parece suficiente. Os ingressos para os próximos eventos continuam à venda em sites e redes sociais. Isso não significa que a Prefeitura não está agindo, nós estamos atuando dentro dos limites que a legislação nos impõe, né, com relação ao valor da multa, por exemplo, e continuaremos fazendo esse monitoramento e continuaremos atuando integrados às outras fontes, às outras esferas de poder, para que essas festas sejam efetivamente combatidas. E essas informações serão encaminhadas à autoridade policial para que sejam apurados eventuais crimes de desobediência, de infração de medida sanitária. Na Avenida Olegário Maciel, na Barra, mais flagrantes. Bagunça nas calçadas e em muitos bares. Por volta de 1 da manhã, o engarrafamento parecido com o horário de rush. Ninguém andava. Na Praça Cazuza, no Leblon, nada mudou. Mais uma madrugada com multidão no meio da rua. Perto dali, a presença da polícia e da prefeitura não intimidou os frequentadores. Sem máscaras, aglomerados. Quando o dia clareou, alguns grupos, também sem máscaras, ainda se juntavam na orla do bairro. Em Copacabana, a fiscalização funcionou. A Guarda Municipal foi até essa boate e convenceu as dezenas de pessoas que esperavam na fila a voltarem para casa. Na Lapa, cenário diferente da madrugada de ontem. O policiamento reforçado com cavalos fez os bares, as calçadas e até as barraquinhas da Praça dos Arcos ficarem vazios. Na Marina da Glória, hoje de manhã, a situação também era de tranquilidade. O oposto do que aconteceu dentro das tendas durante a madrugada. Os frequentadores do baile, indiferentes ao perigo do vírus e ao luto das milhares de famílias cariocas que perderam parentes para o coronavírus, brindaram a chegada da terça-feira de carnaval. A Marina da Glória disse que não foi avisada pelo restaurante Bota sobre o evento e que vai notificar e multar o local. Nós entramos em contato com o mirante do Arvrão e com o restaurante Alto Vidigal e Bota, mas não tivemos resposta. Sobre a festa no Vidigal, que teve anúncio antecipado pela internet, a Polícia Militar do Rio disse apenas que trabalha em conjunto com a fiscalização da Prefeitura. E na região dos Lagos, ainda no estado do Rio, mais flagrantes. Na cidade de Cabo Frio, a polícia usou bombas de gás para conter aglomerações. O Alexandre Capiche tem as informações.
As cenas foram registradas nas 2 últimas madrugadas aqui na Praia do Forte, em Cabo Frio. Uma multidão se aglomerou tanto na Avenida Litorânea quanto na areia da praia. E por conta disso, a fiscalização da prefeitura teve que acionar a tropa de choque. 25 homens que estão aqui desde a última sexta-feira tiveram que agir. O diálogo não resolveu. Por isso, bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e spray de pimenta foram utilizados para dispersar a população. Registros de ocorrências também foram feitos em outros bairros aqui da cidade, como no bairro Palmeiras, onde uma festa foi interrompida dentro de uma casa, onde cerca de 300 a 400 pessoas se aglomeravam comemorando o carnaval. Também teve acionamento da fiscalização da prefeitura e dessa vez, sem nenhum tipo de confronto, a festa foi dispersada. Direto de Cabo Frio, Alexandre Capiche para o Brasil TV. E as festas de carnaval não foram registradas só no Rio de Janeiro, não. Centenas de jovens se reuniram na praia de Atlântida, no município de Xangri-Lá, litoral norte do Rio Grande do Sul. A Brigada Militar diz que monitorou o local para manter os jovens apenas na faixa de areia, conforme combinado com a prefeitura. Para evitar aglomerações nas ruas, a Brigada montou uma barreira no calçadão e faz alertas aos banhistas. Mais de 200 doses da vacina contra a Covid estragaram na cidade de Igarapé, em Minas Gerais, depois que um freezer de armazenamento apresentou problemas. E depois de tanta espera, moradores da cidade foram surpreendidos com a suspensão da vacinação contra a Covid. Desde ontem, o assunto em Igarapé são as vacinas contra a Covid-19 que foram perdidas. É muito triste, né? Pensou? Imagina, como é que vai ficar agora? Vai fazer falta para as pessoas que estão aí precisando, né? A população não pode ficar prejudicada, né? As doses que estragaram estavam armazenadas neste freezer que fica em uma sala na Policlínica Central de Igarapé. O equipamento apresentou problemas no fim de semana. O caso só foi descoberto ontem de manhã, quando uma funcionária da unidade de saúde chegou para trabalhar, abriu o refrigerador e percebeu que ele estava quente. Segundo este relatório de assistência técnica feito pela empresa de refrigeração, o defeito no controlador de temperatura foi provocado por uma pane elétrica que não tem relação com o uso. O documento ainda revela que no histórico de manutenção em equipamentos da marca é incomum a substituição da peça. Ontem, peritos da Polícia Civil estiveram na Policlínica para dar início às apurações. A Superintendência Regional de Saúde do Governo do Estado também investiga o caso. As 229 doses perdidas seriam distribuídas entre 152 profissionais de saúde e 77 idosos. Estas eram as últimas doses disponíveis aqui na cidade, que precisou interromper o processo de imunização. Essa é a nossa preocupação, né? Porque se demorar o tempo, né, estimado aí dessa segunda dose, provavelmente eles vão estar perdendo todas. Aí iriam futuramente entrar numa nova remessa, uma nova situação aí de vacinação. Se não conseguir essa imunização mais rápido, ou seja, vamos perder mais 77 vacinas, que são essas que foram da primeira remessa. Até o momento, Igarapé recebeu 3 remessas com 812 doses da Coronavac e da vacina de Oxford AstraZeneca. As vacinas que estragaram são do laboratório chinês, em parceria com o Instituto Butantan, e correspondem a 30% do que o Estado já enviou ao município. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais disse que está apurando essa perda de vacinas em Igarapé. O trabalho é acompanhado pela Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte. Sobre a reposição dessas doses, a Secretaria disse que só terá uma posição após a conclusão das investigações. Em Sergipe, a procura por testes PCR, aquele que detecta se a pessoa está com Covid, caiu quase pela metade. Uma situação que preocupa as autoridades de saúde. O início da vacinação contra a Covid-19 tem despertado sentimento de alívio e esperança para muitas pessoas. Sergipe se aproxima dos 40 mil vacinados, mas é um número baixo para se pensar em imunidade coletiva. Os casos continuam surgindo, mas a procura pelo exame RT-PCR, que é considerado padrão ouro por detectar o vírus ativo na pessoa, tem caído. O LACEN, laboratório central que realiza esses testes no estado, registra uma queda do número de amostras analisadas desde o mês de dezembro. Foi o mês que nós mais recebemos amostras aqui no LACEN, Sergipe, que foi em torno de 37 mil amostras. Nós notamos nos meses subsequentes uma queda no recebimento de amostras.
comparando a dezembro, foi 31% a menos em janeiro e 37% a menos até o dia de hoje, em fevereiro. Aqui no LACEN já foram realizadas as análises de aproximadamente 207 mil amostras, desde o início da pandemia até agora, pelo método RT-PCR. Mas na capital sergipana, desde que foram aprovados os pedidos de uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca, houve uma redução de quase 42% na busca por esse serviço. O Conselho Federal e os regionais de enfermagem estão investigando denúncias contra profissionais de saúde que não aplicaram direito a vacina contra a Covid em pessoas de grupos prioritários. Os casos aconteceram no Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió e Goiânia. Um dos casos é de uma enfermeira de Goiânia. Ela não injetou a vacina em uma senhora de 88 anos. A filha da idosa percebeu que o líquido continuou dentro da seringa. O Ministério Público de Goiás abriu uma investigação. O procedimento se destina a apurar todas as circunstâncias, né? Ou seja, estamos diante de um caso de má-fé, de um caso criminoso, ou estamos diante de uma falha técnica, né? O procedimento tem esse objetivo e simultaneamente, também tem por objetivo levar a Secretaria Municipal de Saúde a tomar algumas medidas, tá? Para deixar a sociedade mais tranquila. A Secretaria de Saúde de Goiânia abriu um processo administrativo para apurar o caso e afastou a profissional de saúde. Em Alagoas, o Ministério Público também investiga uma profissional que não aplicou corretamente a vacina. O vídeo mostra a agulha sendo espetada, mas o êmbolo da seringa não foi pressionado. A família da idosa percebeu o erro na hora. A Prefeitura de Maceió informou que houve falha humana e a técnica de enfermagem foi afastada. Em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, um cartaz no posto de vacinação proibia fotografar e filmar. Não deixaram filmar a aplicação da vacina na minha mãe. Inclusive, eu achei estranho porque eu já sabia que isso podia. O que eu não poderia fazer era filmar o rosto da pessoa, mas sim o ato da aplicação da vacina, mas eles não permitiram. É por meio de fotos e vídeos que as pessoas estão fazendo os flagrantes e denunciando. Houve casos semelhantes em outros locais no estado do Rio. Em Petrópolis, uma técnica em enfermagem aplicou uma seringa sem vacina. A técnica disse que não percebeu que a seringa estava vazia. As imagens gravadas pela família mostram que ela tentou tirar a proteção de uma agulha. Não conseguiu. Pegou outra seringa sem a dose da vacina e inseriu a agulha no braço da idosa. Em Niterói, esse vídeo mostra o momento em que a técnica de enfermagem insere a agulha, mas não aplica a vacina. Depois de uma reclamação da família, a Secretaria de Saúde de Niterói foi ao local e encontrou uma seringa descartada com o líquido. A profissional foi afastada até o fim de uma investigação. E na cidade do Rio, um idoso também passou pela mesma situação. O responsável pela aplicação furou o braço dele com a agulha, mas não injetou a dose. Todos os idosos foram vacinados depois, corretamente. Se as investigações confirmarem que houve intenção para desvio de doses ou outra irregularidade, os profissionais de saúde podem responder pelo crime de peculato, quando o funcionário público se aproveita da função em benefício próprio ou de outra pessoa. O Ministério Público do Rio de Janeiro e as secretarias de saúde tratam as 3 situações como casos isolados. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro informou que recebeu as denúncias e está apurando os casos. O Conselho Federal de Enfermagem confirmou que, além do Rio de Janeiro, os conselhos regionais de Goiás e de Alagoas também já abriram processos de investigação. No posto de vacinação, ao perceber que a vacina não foi injetada ou não havia líquido dentro da seringa, a denúncia pode ser feita na polícia, na Secretaria de Saúde, nos próprios conselhos regionais ou no Ministério Público. O importante é denunciar em pelo menos um desses órgãos.
O coordenador do Comitê de Crise da Covid-19 do Conselho Federal de Enfermagem explica que esses casos são exceções, mas um erro na vacinação ou a má-fé coloca em risco a saúde da pessoa e da coletividade. Os processos de apuração ética podem resultar até na cassação de registro. Comprovado que o profissional de enfermagem agiu de uma forma que não está em consonância com os princípios éticos da profissão, ele pode receber uma penalidade de acordo com a gravidade do ato praticado, que pode ser uma advertência verbal, que é a sanção mais branda, e temos a pena mais grave, né, a mais severa, que é a cassação do exercício profissional. E ele faz um alerta: a dose de vacina que foi injetada na seringa e não foi aplicada tem que ser jogada fora. Seringa e agulha não podem mais ser usadas. Os nomes dos profissionais não foram divulgados pelas secretarias porque os casos ainda estão em investigação. A Secretaria de Saúde de São Gonçalo informou que o cartaz afixado na sala de vacinação, proibindo fotos e filmagens, é antigo e foi retirado hoje depois das queixas, e que todos os servidores foram orientados a permitir e incentivar imagens para garantir a qualidade do atendimento. E você vai ver no próximo bloco. A Marinha e a Polícia Federal interceptaram em alto mar um veleiro carregado de drogas. A embarcação foi levada para o Recife e os 5 tripulantes estão presos. Já já. Brasil TV de volta e a gente fala do veleiro carregado com cocaína interceptado pela Marinha e a Polícia Federal. A embarcação foi levada para o Recife e os 5 tripulantes presos. Era cedinho e o navio Patrulha Oceânico Araguari da Marinha Brasileira e o veleiro carregado de cocaína já esperavam na entrada do porto do Recife para atracar. Foi uma longa viagem. O veleiro Guruçá foi interceptado na noite de domingo, a cerca de 270 quilômetros da costa do Recife, ainda em águas brasileiras. 100 quilômetros adiante e já entraria em águas internacionais. O navio oceânico Araguari faz parte das embarcações que patrulham toda a costa nordestina. Encontrar um veleiro em pleno mar territorial brasileiro, uma Amazônia Azul de 5,7 milhões de quilômetros quadrados de área. Uma missão que só foi possível graças a uma cooperação internacional inédita que envolveu agências de Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. E aqui o desfecho da operação, o veleiro chegando ao porto do Recife. O navio Patrulha fez as manobras de atracação com a ajuda de 2 rebocadores. Em seguida, às 7h05 da manhã, o veleiro entrou na boca da barra para também atracar. Na frente, uma lancha da Capitania dos Portos. Atrás, 2 botes do navio Patrulha lotados com militares da Marinha armados. A Marinha do Brasil, a Polícia Federal, em conjunto com as agências internacionais, trabalharam em cooperação na apreensão da embarcação que transportava uma carga de aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína, que resultou na prisão de 5 tripulantes, todos de nacionalidade brasileira. A quantidade exata da droga está sendo conferida pela Polícia Federal. Os 5 tripulantes brasileiros presos estão sendo ouvidos e ainda não há previsão de quando vão passar pela audiência de custódia. Eles devem responder por tráfico internacional de drogas e podem pegar de 3 a 15 anos de prisão. A Polícia Federal informou ainda que a droga estava sendo levada para a Europa sem identificar os países, mas não disse até o momento quem seria o dono da droga. A procura pelos pescados deve aumentar com a chegada da Quaresma, época em que os católicos seguem a tradição de não comer carne vermelha. Em Petrolina, quem vende pescados está na maior expectativa para atender esses clientes. A Quaresma não chegou ainda, mas no estoque deste frigorífico já tem bastante pescado. O mais procurado é o bacalhau. O quilo está custando R$ 56,00. Outra opção que também tem muita saída é a tilápia temperada. O quilo custa R$ 24,00. Já o quilo do filé de tilápia é vendido por R$ 45,00. Além do peixe, nesta loja o cliente tem outras opções para comprar. Tem, por exemplo, a linguiça de salmão,
espetinho de camarão, dá para levar até hambúrguer de carne de peixe. E tem a buchada de tilápia, que é o couro do peixe com o filé de tilápia por dentro. E olha só, tem também a coxinha de caranguejo. A expectativa é que as vendas aumentem a partir desta quarta-feira, com o início da quaresma. A gente tem uma expectativa de 30% de aumento durante a quaresma e na Semana Santa esse aumento vai para 150% a 200% no consumo de pescados. Na feira do bairro José e Maria, o estoque de peixe foi reforçado para atender os clientes. Luciano, que comercializa pescados há 15 anos, explica que os mais vendidos durante a quaresma são as tilápias, os tambaquis e os tucunarés. O feirante reforça que a tendência é que os preços fiquem mais salgados nos próximos dias. Aumenta por causa da procura, quanto mais procura, eles aumentam lá, entendeu? Vai dar uma aumentada por causa também no valor da energia, do combustível, aí aumenta mais ou menos 20%, quanto mais cedo comprar, melhor. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias no Jornal Nacional às 20h30 da noite, horário de Brasília. Ótima noite para você, até a próxima.